Olá, companheiros. Eu sou o Emanuel Lobo. Esse é mais um Jornal das 5. Toda quarta-feira, eu, direto do Paraná, junto com o companheiro Vinícius Rodrigues, do Rio de Janeiro, né, já vou passar para ele em breve. Mas antes de mais nada, hoje o nosso programa está muito quente, vai falar sobre as questões aí do coronavírus, né, o país caminhando para 250 mil mortos. Tem uma questão da anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, né, o caso do lockdown em São Paulo, do governo fascista e genocida do João Dória, né, o executor da política do Bolsonaro, né, apesar de ter sido colocado aí como governador científico, junto com o Bolsonaro, principal genocida do país. E essas e outras notícias aí das mais importantes dessa tarde. Né? Antes de mais nada, eu queria chamar os companheiros a se inscreverem no canal da Causa Operária TV. Nós estamos muito perto de atingir os 90 mil inscritos, né? Rumo à nossa meta de chegar a 100 mil inscritos, para ampliar ainda mais o alcance da nossa TV Operária Revolucionária 24 horas no ar. Então, você se inscrevendo, você curtindo o nosso conteúdo, compartilhando, você ajuda muito o nosso trabalho a chegar cada vez mais longe, né? No momento que nós estamos aí nos preparativos para o ato do dia 27 de fevereiro, é o próximo sábado, né? O ato pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula e pela restituição dos seus direitos políticos. Bom, eu vou passar já para o companheiro Vinícius apresentar as notícias de hoje e dar um salve para os companheiros que estão nos acompanhando na sua TV. É contigo, Vinícius. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo em mais um J5. Quais são as notícias mais quentes agora da tarde, dessa quarta-feira, dia 24 de fevereiro. Estamos aí com uma grande notícia, né? Hoje aí vocês estão vendo embaixo aqui no subtítulo, né? Na tarde embaixo da minha face. O companheiro Lula afirmou: se os companheiros acharem preciso, serei candidato. Muito bom, muito feliz com essa notícia, vamos comentar um pouco mais para frente. Além dessa, temos aí as notícias comentadas pelo Emanuel sobre o desastre da vacinação do Bolsonaro e do Dória. A gente já vem acompanhando isso há um tempo, vamos falar mais um pouco sobre o desenvolvimento. Sobre o lockdown, a política aí diretamente ligada ao desastre da vacinação. Sobre a política genocida de volta às aulas, né, que levou aí já a morte de professores e internação aí de uma mulher grávida. E justamente uma notícia que é muito importante, porque estamos também aí noticiando constantemente e participando ativamente da greve dos professores. E vamos fechar aí com a melhor notícia do companheiro Lula sobre a sua candidatura. Então, acho que deu um resumo, né? Acho que a gente já pode partir para a primeira notícia sobre a questão da vacinação. Vou introduzir aqui, falar sobre o caso aí, um caso interessante que mostra um caso específico para demonstrar aí o desastre que a política de vacinação, né, na verdade de não vacinação, está sendo feita no Brasil. Então a gente vê aí que aconteceu, que foi uma corrida para se iniciar as vacinações, principalmente propagandeada pelo Dória, né, para ganhar aí fazer uma propaganda eleitoral, principalmente. E a gente vê aí exatamente qual é o resultado dessa propaganda eleitoral, né? Uma enfermeira foi vacinada no dia 19 de janeiro. Era para ela ter sido vacinada aí a primeira dose, né? Era para ela ter sido vacinada a segunda dose dentro de 2 semanas, ou no máximo 3. Não aconteceu. Ela não foi vacinada, não foi imunizada. E aí ela agora está internada com Covid. Uma funcionária da saúde, que em tese é o primeiro grupo aí a ser vacinado, não conseguiu nem receber as 2 doses de vacinação, que é aí o caso da esmagadora maioria dos brasileiros, né? Que quem tomou aí, quem foi vacinado com uma dose, todas as vacinas que tem no Brasil até agora precisam de 2 doses, a esmagadora maioria não conseguiu essa segunda dose. Que na verdade é bem claro aí a característica. Você consegue aí falar aí que você vacinou o dobro do número de pessoas, ou seja, uma propaganda muito boa, né? Você em tese vacinaria 2 milhões, aí você vacina 4. Faz uma propaganda muito boa da sua campanha aí
Mas claramente é uma campanha eleitoral, não uma campanha em prol da saúde da população. Essa daí é a, a enfermeira que está internada lá no estado da Bahia. Emanuel, quer comentar um pouco sobre essa notícia? Bom, na verdade, o interessante é que é o seguinte, Vinícius. Isso mostra que, na verdade, não tem campanha de vacinação no país. E isso também mostra um outro problema. As pessoas que receberam a primeira dose, né, pelo fato de não ter produção massiva da vacina no país, e menos de 3% da população ter sido vacinado, né, corre o risco de uma parcela dessas pessoas que já receberam a primeira dose não serem imunizadas, né, ficarem sem a segunda dose, ou, como o caso dessa enfermeira, contraírem a doença, né, antes da janela aí, imunológica, né, ou seja, antes do organismo da pessoa gerar os anticorpos contra o coronavírus. Né? Então isso mostra, né, a farsa total da campanha de vacinação no país, que foi mais uma peça de marketing, né, como o companheiro comentou aí sobre a questão do governador João Dória, do que propriamente, né, uma iniciativa dos governos para vacinar a população. Né? Agora, isso deixa em risco, né, coloca as pessoas aí vão desconfiar totalmente dessa campanha de imunização, dado que se isso aconteceu com uma profissional da saúde, né, ou seja, com uma pessoa que lida diretamente com outras pessoas que estão infectadas, né, e com pessoas com doenças em geral, imagine a população em geral, né, Vinícius, que nem recebeu sequer a primeira dose, né, quem dirá a segunda dose. Né, o fato é que isso mostra que no país não tem vacina, né, e isso é uma responsabilidade direta da política genocida aí, dos golpistas, né, do Bolsonaro, do João Dória e dos demais governantes aí ditos científicos, né, que no final das contas todos têm a mesma política de salvar a economia, enquanto a população morre de coronavírus aí, e enfrenta um desemprego cada vez maior. Né? Vinícius, eu estou olhando aqui, tem vários companheiros já no chat interagindo, companheiro Fernandes da Silva, companheira Vera Araújo, companheiro R. Locatelli Digital, e demais companheiros. Eu convido a deixarem suas perguntas, aí, seus comentários, e contribuírem com o nosso programa e o nosso canal. Né? Vinícius, indo em frente, a gente tem uma série de notícias sobre essa questão do coronavírus, né? E uma delas, né, que por um lado, enquanto não fazem nada, né, não tem um investimento para testes, a gente viu desde o começo, né, que a população brasileira nem foi testada, e agora a população também não está sendo vacinada. Né? Então, para mascarar, né, para ocultar a própria omissão, os governos eles sempre responderam com violência, né, com repressão. É nesse sentido que se insere aí a política do toque de recolher, né, que está sendo implementada aí em vários estados do país nesse momento. E, inclusive, agora vai ser decretada em São Paulo pelo governador João Dória. Você poderia falar mais sobre essa informação? Exatamente. O governador João Dória aí, que é responsável, peguei os números atualizados, por 58.199 mortes, pelo menos, né? A gente sabe que os números são falsos. Responsável diretamente por essas mortes aí em relação ao Covid, no estado que ele governa. Ele agora que fez toda essa propaganda política da vacina, que não é uma vacina realmente para cuidar da saúde da população, vai fazer outra propaganda, mas essa aí que é uma propaganda que vem em conjunto com a repressão, né? Não é a pura propaganda. Ele vai impor aí o toque de recolher. O toque de recolher é um termo pesado, né? Porque realmente é uma coisa de estados repressivos, né? De ditaduras. Ele vai impor, eles estão anunciando como lockdown, lockdown noturno, lockdown das 23 horas até as 5 horas da manhã. Que além de ser uma coisa repressiva, é uma coisa completamente ridícula, né? Você vai impor aí o lockdown no momento que a rua está mais vazia, que é justamente o momento mais seguro para andar na rua, né? É o momento que ela está menos aglomerada,
e não vai fazer nada em relação aí às milhões de pessoas que andam saem todos os dias no estado de São Paulo. São dezenas de milhões de trabalhadores no estado, né, que vão trabalhar 5, 6 e até 7 dias, né, agora com esse regime do golpe, né, que destruiu completamente os direitos trabalhistas, cada vez maior o número de pessoas que trabalham 7 dias por semana. Ou seja, saindo aí todos os dias para trabalhar, mas à noite não vai poder sair. É uma repressão direta aí também ao lazer, né? Porque o horário aí noturno é um horário também das atividades de lazer que as pessoas não vão poder fazer com esse anúncio aí do lockdown. Como fizeram aí no carnaval, aquela coisa absurda, né? Que você, ao mesmo tempo que você faz uma propaganda, você transforma a população cada vez mais em escravos, né? Que só pode trabalhar, tem que ir para a escola, tem de acordo com eles, tem alguma lógica. Agora, vamos fazer uma estimativa que seja 10 milhões de crianças todos os dias indo para a escola, não tem problema, pode ter, né? É uma coisa completamente absurda do governo Dória só para fazer propaganda e reprimir a população. E não só isso, como já foi feito em outros estados, já se mostrou que não serve para nada e que só gera aí diversas prisões e aumenta aí, lota mais ainda os nossos presídios, né? Outra aglomeração absurda aí que vão prender as pessoas para elas não aglomerarem. Negócio de maluco, né? Acho que não dá nem para levar a sério essa política. O cálculo é interessante, né? Porque o problema é aglomerar. Então, os governos, né, colocam o aparato de repressão para que as pessoas supostamente se aglomerem à noite, né, em bares, no centro da cidade e tal. Mas das 5 horas da manhã até as 20 horas da noite, quando está tudo funcionando, né, as pessoas vão trabalhar, o comércio e tal, aí não teria problema aglomerar, quer dizer, o coronavírus ele seria seletivo, né, digamos assim, né? Ele seria, no final das contas, um vírus patronal, né, Vinícius? Porque se é para dar lucro para o patrão, então não tem problema a aglomeração. Agora, se é para o cara ir numa festa, o cara tomar uma cerveja com os amigos, ir num churrasco na casa da família, aí seria caso de polícia, né? Obviamente que isso é totalmente uma farsa que mostra que não tem, que os científicos, na verdade, eles são os caras mais anticientíficos que tem, né? O próprio comitê de contingência aí do coronavírus em São Paulo, que é formado por 25 médicos, né, incluindo o Marcos Boulos, que é o pai do Boulos, foi quem tomou todas essas decisões aí, né, e permitiu que o metrô, que é a maior aglomeração do país, sem dúvida nenhuma, tem dezenas de milhões de pessoas todo dia apertada que nem uma lata de sardinha, seguisse funcionando, né, enquanto o coronavírus se alastrava aí por todo o país. Obviamente que é uma hipocrisia total, né? Como os próprios companheiros estão falando aqui no chat, que o lockdown é totalmente ridículo, né? O prefeito científico, diz o Coopero R Locatéria Digital, chegou a cortar ônibus. É verdade, né? Ao invés de aumentar a frota, os prefeitos aí ditos científicos diminuíram a frota, na verdade, aumentaram a aglomeração, né? Falando em lockdown, Vinícius, um dos casos aí, né, com a chegada da nova cepa do coronavírus, foi o da cidade de Araraquara, né, no interior de São Paulo, que teve aí um aprofundamento, né, a situação se agravou, né, e sob esse pretexto de combate à pandemia, né, que é uma farsa, o governo aumentou a repressão sobre a cidade, né, inclusive com o envio do exército para lá. Você poderia comentar sobre isso? Eu acho que é uma notícia triste, né, de enviar aí um exército para resolver a questão do coronavírus, né? Acho que não consigo pensar exatamente, né, qual é a... Você vê que hoje a única política que existe para o governo é a repressão, né? Porque
Em geral, quando você tem um problema de saúde, você envia médicos, né? Você envia enfermeiros, você faz que nem os cubanos, né? Você envia aí pessoas profissionais da saúde para resolver o problema. Não envia o exército, né? Eu tive a experiência aqui de viver sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro e, olha, definitivamente o exército não, a presença do exército nas ruas não traz nada de bom. Porque, teve um caso famoso, né, que eles assassinaram aí o carro errado com mais de 80 tiros. O carro não, né? Eles deram mais de 80 tiros no carro e assassinaram a pessoa errada, né? Porque não faria nem sentido se fosse um criminoso, mas nem criminoso era, né? Era a pessoa errada. Esse é o tipo de atuação do exército, né? E você chamar ele para realizar lockdown, para realizar repressão, esse é o tipo de resultado que você vai obter. Não só isso, como você vai politicamente fortalecer o bolsonarismo, né, que é justamente o setor aí ligado às forças armadas, né, no Brasil. É uma coisa que infelizmente está sendo feita pela, pela prefeitura do PT, né? E a gente tem que criticar essas atitudes direitistas aí dos prefeitos e governadores do PT, assim como relacionando com o caso anterior, né, lá na Bahia, o governo também estava, o governo do PT também estava participando desse negócio de toque de recolher. É uma política completamente absurda, é uma política da direita, né? E aí você vê aí como, nesse caso é muito fácil de ver o que é a política da direita, né? Porque botar aí forças armadas na rua claramente é uma política direitista e a gente tem que aí reivindicar que fora exército de Araraquara, né? Uma palavra de ordem nesse sentido, né? Fora a força, não sei. A gente puxou a palavra de ordem fora a força nacional do assentamento do MST. Tem que ver qual é o caso lá, mas fora exército de Araraquara, tem que ser aí a reivindicação de toda a esquerda e pressionar esse governo aí que tem o fato dele ser um governo de esquerda, ele deveria responder mais fácil. Então, temos que comprar essa luta aí, né, contra esse tipo de medida e contra o lockdown do governo Dória em geral, né, que é muito pior, é no estado inteiro e tende a ser muito mais agressivo. Exatamente. Pode falar. Exatamente. Inclusive, é preciso dizer que, do ponto de vista do governo municipal aí, do Partido dos Trabalhadores, isso também é um tiro no pé, porque é uma política que joga água no moinho do bolsonarismo, né? Ao invés de você dar coro para as reivindicações dos trabalhadores, né, que precisam da vacina e que estão sofrendo aí da falta da vacinação, né? A vacina acabou aí na semana passada, né? Foi noticiado que na última sexta-feira tinham várias capitais já que já não tinham mais vacina para a população, né? Nem para atender a primeira fase aí dos grupos prioritários, né? Que seriam os profissionais da saúde, né? Que estão na linha de frente. Então, o caso dessa enfermeira, inclusive na Bahia, é uma prova clara disso, né? E diante disso, um governo de esquerda buscar a repressão para resolver um problema que é de saúde, obviamente que uma espécie de suicídio político, né? Que vai, obviamente, vai cobrar mais tarde aí, né? O fato de, ao invés de apostar e exigir, né, que os governos, sobretudo o federal e estadual, coloquem recursos na saúde e deem condições da população sobreviver nesse momento, na verdade, retirar os direitos democráticos da população, né? Em nenhum país dito democrático, e mesmo esses países imperialistas, essa questão do exército nas ruas pode dar certo, né? Pode ajudar a população. Pelo contrário, a gente vê que o exército é chamado para as ruas sempre para reprimir a população, né? Nunca para ajudar. Se fosse para ajudar, era os governos aí fornecerem os kits de saúde, de higiene, né? Vacina e por aí vai. Bom, Vinícius, queria dar mais uma olhada no chat aqui e a gente fazer um rápido intervalo antes de continuar na nossa pauta, né? Os companheiros devem ter reparado, né, que essa semana nós não teremos as aulas da 46ª Universidade de Férias, do PCO e da
Aliança da Juventude Revolucionária, a JR. Né? Nós estamos aí nos preparativos para os atos nacionais, pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, né? Pela restituição de todos os seus direitos políticos. Então, excepcionalmente, essa semana, nós, na terça, né, ontem e amanhã, quinta-feira, nós não teremos as aulas do curso O que foi o Stalinismo, né? Mas o curso volta na semana que vem, então fiquem tranquilos aí que nós estamos na reta final do curso, e quem ainda não se inscreveu, né, pode acessar lá universidademarxista.pco.org.br e fazer a sua inscrição, que ainda dá tempo de pegar todo o conteúdo que teve até aqui, né? Bom, vou à nossa pauta. A gente falou dessa questão do lockdown. Um outro ponto é a greve dos professores, né? A produção no começo passou da professora, né, que foi internada. Eu peço que a produção coloque a foto da professora. Uma professora, né, grávida de 8 meses, né, professora de São Caetano, foi internada com coronavírus após a volta às aulas, né? A professora Rafaela de Ávila Cardoso é professora da Escola Municipal Luiz Olinto Tortorello, e ela relatou que voltou a trabalhar pela pressão aí do governo, né? E acabou contaminada por coronavírus. Então, apenas 10 dias da volta às aulas presenciais, a professora Rafaela de Ávila Cardoso, ela está grávida de 8 meses, Vinícius, e ela foi internada no dia 22 agora, na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Maternidade Santa Joana, em São Paulo, né, devido aí a ter contraído coronavírus pela volta às aulas, né? Mais uma prova aí da política totalmente criminosa dos golpistas, né? Que a gente vê, né? Por um lado, não tem vacina, não tem produção em massa, não tem teste, não tem assistência de saúde para a população, mas tem a obrigação de voltar a trabalhar, né? Toda a chantagem, toda a pressão para que as pessoas vivam como se tivesse tudo normal, mas nós estamos aí com um país caminhando para 250 mil mortos, né? Algum comentário, companheiro? Exatamente, é um negócio completamente absurdo, né? Não tem. A gente fica se repetindo, mas não tem como, né? É um negócio. Quantidade de pessoas que está morrendo no Brasil, as estimativas conservadoras já indicam que a gente passou de 400 mil pessoas, né? 400 mil mortos, porque não dá nem para ter uma noção da realidade. E aí, com você vai, a gente vai enquanto está se criticando aí os bailes funk, as festas de carnaval, as coisas menores, né? Que algumas o lazer das pessoas que rola, gera algumas aglomerações, mas que nem de longe gera aglomeração, que é um trabalho, que é o ir todos os dias ao trabalho, né? Se impõe essa política genocida de reabrir as escolas no mundo inteiro, e no nosso caso, né, se abrir as escolas no Brasil. E é um absurdo, né? Uma monstruosidade de milhões de pessoas no Brasil que vão todos os dias aí para as escolas, são quase 50 milhões de alunos, mais 2 milhões e meio de professores, e ainda tem aí todas as famílias, né, que vão conseguir com isso. E essa política aí, que é o maior, assim, se você pensar em qual seria a política do governo que conseguiria garantir que a gente vai transmitir mais coronavírus. Acho que a reabertura das escolas é uma dessas políticas. Você dizer, não, essa daí realmente vai contaminar muita gente. Se a gente quiser espalhar o vírus, vamos fazer essa. E aí, eu acho que o mais bizarro disso tudo é que as organizações de esquerda, que deveriam aí ser as organizações que não só que uma das reivindicações principais das organizações de esquerda deveria ser o combate ao coronavírus também, né? Elas estão aceitando aí, capitulando completamente em relação à volta às aulas, né? Eu sou da universidade, sou do movimento estudantil. É um negócio completamente absurdo. Não tem, até agora não vi uma organização que fale abaixa a volta às aulas só com vacina, e com o fim da pandemia, como a gente levanta na JR e nos Educadores em Luta, nos coletivos do partido, né? Só vejo o partido levantando essa palavra de ordem. Você vai ver as outras organizações, ou elas ficam quietinhas, não querem falar nada, ou
com o caso mórbido, né, do PCdoB, que dirige aí ao JS, ao JS do PCdoB, né, ao JS que dirige a UNE, a UBS, que são as principais organizações estudantis do Brasil. Eles apoiam a volta às aulas, eles têm conversas aí com o secretário de Educação, eles falam que os alunos querem voltar, que dá para voltar. É um negócio completamente absurdo. É uma coisa assim, depois que a esquerda apoia essa política de volta às aulas, eles não têm moral nenhuma de vir com aquele papo deles não pode se manifestar, não pode fazer não sei o quê. E eu acho um detalhe importante também para que a esquerda não gosta de falar, né, não gosta de falar que apoia a volta às aulas, né, porque é meio feio falar, não, tem que abrir. Tem setores que falam mesmo que não se importa. Mas o que eles fazem é falar, volta às aulas com segurança. Mas isso daí não é nada, né? Se você de fato quisesse ter segurança na volta às aulas, você apoiaria aí a mobilização popular para garantir essa segurança. Isso daí é pura demagogia da esquerda. É só uma forma de falar alguma coisa e capitular perante a política aí de volta às aulas. É um absurdo que está sendo feito aqui no Brasil com a conivência da esquerda. E isso mostra aí, deixa claro que esses setores que defendem a volta às aulas, nada que eles falam em relação ao combate ao Covid pode ser levado a sério, né? Principalmente essa questão de não poder se manifestar, não é nada a ver com o Covid, é porque eles não querem se manifestar. Eles não querem lutar, eles não querem sair ajudadores. Isso aí é muito importante. Exatamente, Vinícius. Inclusive eu queria, tem uma outra notícia aqui, a gente passou a foto da professora grávida, né, que foi internada no dia 22, mas teve também a primeira vítima dessa política genocida do governador tucano João Dória, né, que é apoiado aí por setores da esquerda, né, como o PSOL, aí, que votou contra a greve dos professores da POSP. Né. Segundo a informação aqui do sindicato, né, a POSP responsabiliza o governador João Dória, o secretário da Educação, pela morte da professora por Covid-19. Né? A professora, tá aí a foto dela, a professora Maria Tereza, ela tinha 32 anos e é a primeira vítima confirmada depois da decretação da volta às aulas aí por parte do governo do PSDB, né, do João Dória. A volta às aulas presenciais, em meio ao agravamento da pandemia em São Paulo, né, fez a sua primeira vítima, né, a professora Maria Tereza Miguel Couto de Lourenço, dava aula na Escola Estadual de Tempo Integral Ministro José de Moura Rezende, em Caçapava, no interior de São Paulo, e morreu no último sábado, dia 20, né, de coronavírus. 2 dias antes, a mãe dela também morreu. Então, a morte da professora ocorre em meio a uma explosão dos casos do coronavírus nas escolas públicas e privadas, né, levando aí a contaminação de estudantes, professores e outros trabalhadores da educação, né? Dias antes, inclusive, de completar um mês do processo de retomada aí das atividades presenciais nas escolas. Né? O que mostra aí que não tem nada de governo científico, né? Esses governantes ditos científicos, que nem o João Dória, na verdade são executores da política do Bolsonaro, mas com o disfarce de que, na verdade, seriam diferentes, né, do Bolsonaro. No final das contas, como os companheiros disseram aqui no chat, Vinícius, é como se o governo tivesse, na verdade, procurando uma forma, a política do governo fosse como infectar o maior número de pessoas, né? Então, na verdade, é o contrário, né? Enquanto o governo deveria buscar salvar a vida das pessoas, né, o seu direito, o seu dever, na verdade, constitucional, está fazendo o contrário, que é salvar os capitalistas, né? Como disse aquele prefeito, né? Morra quem morrer. Bom, eu devolvo para o companheiro Vinícius, caso tenha mais algum comentário sobre isso, para a gente passar para nosso tema do programa de hoje, né? Que é a questão do ex-presidente Lula. Não, vamos aí, vou começar aí o nosso tema principal, que é justamente as declarações do Lula, né? Ele deu uma entrevista hoje mais cedo para a TV 247 e tem umas declarações muito importantes. Eu vou começar aqui a importante de todas é justamente essa que ele falou assim: se os companheiros dos partidos de esquerda acharem que preciso ser candidato,
eu serei. Bom, pessoal, eu acho que o Lula tem que ser candidato. Eu acho que aí uma boa parte da população acha que o Lula tem que ser candidato também. Aliás, estamos aí, vamos sair às ruas no dia 27 para nos manifestar nas ruas que o Lula realmente tem que ser candidato, mostrar aí que essa é a nossa, que essa é a política de grande parte da população e que a gente consegue convencer aí a esmagadora maioria da população de que essa é a política certa. Afinal, o Lula é o candidato mais popular do Brasil. Então, dia 27 temos aí os dois atos. Tem mais atos, na verdade, mas tem dois atos principais. Temos o ato de São Paulo, que a gente vai levar aí gente de toda a região próxima a São Paulo, Sul e Sudeste, para se manifestar na Avenida Paulista. E temos o ato em frente ao STF, que vamos levar o Nordeste, o Centro-Oeste e regiões ali mais próximas de Brasília para se manifestar. Aqui no Rio de Janeiro temos a manifestação também do Comitê Fora Bolsonaro, que vai ser no Posto 2 Copacabana. E eu imagino que tenha outras pequenas manifestações pelo Brasil. A gente vai fazer aí caravanas para fazer grandes atos em defesa dos direitos políticos do Lula e da sua candidatura. Ele deu outras declarações interessantes também que eu vou citar antes de passar a palavra para o companheiro Emanuel. Uma delas foi sobre o golpe. Ele falou que foi para obedecer aos acionistas de Nova York. E a outra foi: Bolsonaro está trabalhando para criar uma milícia armada, imitar a ação de Trump nos Estados Unidos. Acho que é uma declaração interessante aí para a gente se preparar, fazer grupo de autodefesa. Temos outras declarações, mas a mais importante é essa daí da sua candidatura. Passa aí a bola para o Manuel, porque o tempo é curto. Vamos debater um pouquinho. Bom, eu queria falar, Vinícius, que os companheiros aqui no chat estão bastante atentos, inclusive a companheira Elizabeth Novi está convidando aqui os demais companheiros, né, que vai ter um webinar nessa sexta-feira dos comitês de luta do exterior, né, inclusive ajudando aí a campanha de agitação em torno do ato do dia 27, né, então os companheiros que quiserem participar, né, vai ser por videoconferência e tal, vai ter uma série de convidados, né, pessoas aí que fazem parte dos comitês, também pessoas em geral, né, dirigentes da esquerda e tal, que participam da luta contra o golpe. Então os companheiros podem procurar aí, né, maiores informações no Diário da Causa Operária e nas páginas aí dos comitês de luta da Europa, né. Eu sei que tem comitê na Inglaterra, tem comitê em Portugal, tem comitê na Alemanha, na Áustria, na América do Norte, então os companheiros podem dar uma pesquisada aí para se informar melhor, mas todas elas fazem parte aí das atividades para reforçar o ato pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula, né? Inclusive, se a produção puder passar a foto, tem uma foto que é do Lula com o hacker, né, o Walter Delgatti, que foi aí o rapaz que conseguiu acesso, né, ao telefone do Dallagnol e as mensagens aí, milhares de mensagens, em que ajudaram, né, mostraram a materialidade daquela denúncia que a gente fazia desde o começo, né, de que a Lava Jato era uma operação, né, o braço jurídico do golpe, né, ou seja, uma operação não de investigação, mas sim uma operação de perseguição política, né, para minar aí as bases do governo do PT, né, o governo da presidenta Dilma Rousseff. A operação foi organizada em 2014, né, então logo aí no último ano do primeiro mandato da ex-presidenta, né, a presidenta se reelegeu, mas a Lava Jato foi sempre uma ponta de lança para atacar, né, os direitos da população e as lideranças da esquerda, né, sobretudo do PT. É bom lembrar, Vinícius, que em determinado momento, quando a Dilma foi nomear o Lula, né, como ministro, né, para evitar aí, a sua derrubada, né, foi colocar o Lula para articular politicamente, né, e evitar o impeachment, o próprio judiciário e a Lava Jato armaram aí, né, vazaram áudios da presidenta Dilma, né, o que é ilegal, né, o Sérgio Moro grampeou a presidenta Dilma sem autorização do STF, vazou esses áudios para a Rede Globo, né,
e criaram aí todo um clima para impedir a posse do Lula como ministro, né? Isso daí se aprofundou, né? Depois o judiciário ele ainda moveu uma série de processos contra o Lula, né? O Ministério Público como acusação, né? Se a produção puder passar a foto clássica aí do Deltan Dallagnol, né? De todos os caminhos levam a Lula, né? Acusou o ex-presidente Lula de chefe de uma organização criminosa, mas com os vazamentos aí das conversas entre o Dallagnol, o Sérgio Moro e demais integrantes aí do Ministério Público, do Judiciário, fica muito claro, né, que todas as denúncias que a gente fez, elas foram tal como exatamente a gente falava, né, de que a Lava Jato estava a serviço do imperialismo norte-americano, né, inclusive o Dallagnol falou que a prisão do ex-presidente Lula foi um presente da CIA, né? Então, várias declarações como essa aí, vazadas nos diálogos entre os próprios procuradores, né, mostram inclusive que a operação ela não respeitava nenhum princípio legal, né, nenhum rito processual, nem nada era respeitado, né, simplesmente as partes aí do processo, né, o juiz que ia julgar, na verdade, o processo, e uma das partes, que é o Ministério Público, que era a acusação, conspiravam aí e organizavam, né, todos os passos para perseguir, né, as pessoas, sobretudo o ex-presidente Lula. Então, não há mais, Vinícius, né, se alguém tinha alguma dúvida do porquê ser contra a Lava Jato, porque tem que defender a anulação da Lava Jato e tal, hoje em dia você tem até uma abundância, né? Não são só as denúncias, é só a explicação política, mas você tem muito material mesmo, muita prova concreta, né? Inclusive que está aí a livre consulta de todo mundo, porque a Lava Jato tem que ser anulada, né? Então, nesse sentido, a entrevista do Lula e os atos que vão acontecer nesse sábado são parte desse esforço, né, para meter mais alguns pregos aí no caixão da Lava Jato, porque o problema da Lava Jato é o problema da luta política no país, né? É preciso restituir os direitos políticos do Lula, porque é a forma, digamos, democrática, né, progressista de resolver o golpe de Estado. Não tem como mudar as coisas sem reverter aí todos os ataques que a burguesia fez contra a esquerda e contra os direitos democráticos da população, né? Bom, eu falei bastante, Vinícius, eu vou devolver para você e vou dar uma olhada no chat aqui, porque os companheiros interagiram aqui. Um ponto essencial aí é que, apesar de todas as denúncias, apesar de toda a fraude escancarada, a gente sabe que nada vai acontecer sem a mobilização, né? O próprio Lula parece que já... Acabei de ver um tweet dele aqui falando que tem que sair do Zoom. É isso mesmo, não dá para ficar só no Zoom. Tem que só com a mobilização nas ruas que a gente vai conquistar, como a gente conquistou a liberdade, né? Não conquistamos os direitos, mas conquistamos aí que ele saísse da prisão nas ruas, fazendo aí grandes atos, fazendo mutirões todos os domingos, fazendo grandes atos nacionais, como nós vamos voltar a fazer agora, já estamos fazendo, né? Já estamos noticiando. Só assim a gente conquistou a liberdade dele e só assim a gente vai conquistar a restituição dos direitos políticos do Lula. Então é importantíssimo, todo mundo que quiser participar dos atos, todo mundo que for de outro estado, não for de São Paulo, não for de Brasília, entre em contato conosco. A gente está aí organizando as caravanas, a gente pode, vamos dar um jeito aí de levar todo mundo que está interessado para se manifestar, para gritar nas ruas que a gente não vai aceitar mais uma vez a fraude, que é a eleição sem o Lula, né? A eleição sem o Lula foi fraude, e se for sem o Lula de novo, vai ser fraude novamente. É Lula ou nada, e só nas ruas que a gente conquista isso. Então, todas as ruas, companheiros, dia 27, Lula livre, presidente. É isso. Muito bem. Obrigado, companheiro Vinícius. Eu queria, antes da gente encerrar, só dar um espaço para os companheiros que interagiram com a gente aqui no chat. Eles destacam, né, que o importante é que Lula está chamando as pessoas para lutar, né? E que citam uma outra frase que o Lula falou, né? Eu não vou concorrer para ser candidato, mas se me escolherem eu serei candidato. É o tema do nosso programa de hoje. E, enfim, outras manifestações nesse sentido. E então eu reforço o chamado do companheiro Vinícius, né, para os atos
que vão ocorrer em São Paulo e em Brasília, sobretudo, nas principais atividades, e os companheiros acompanharem toda a cobertura na Causa Operária TV, no Diário da Causa Operária também, que tem sempre matérias todo dia falando sobre esse assunto, sobre também a política nacional e internacional. E a gente se encontra, né, na próxima quarta-feira que vem. Nós vamos ter já um balanço das atividades, né, então você pode acompanhar pela Causa Operária TV e pelo Diário da Causa Operária, né? Então, companheiros, a gente se encontra na próxima quarta-feira que vem, mais um J5, né, a partir das 17 horas. Eu agradeço ao companheiro Vinícius, meu parceiro da bancada aqui das quartas, e agora vocês ficam com a programação 24 horas da Causa Operária TV. Até mais, companheiros.